Fala pessoal, fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Físico Profi. Nesse podcast você vai aprender a como chegar no Físico Profi, como alcançar as mesmas métricas que profissionais do futebol conseguem alcançar, com o nosso parceiro Renato Fenaschi, mais uma vez com nós aqui no Cacai, né? Já tô, Valeu, é nóis. tô meio que enjoado de ver a cara dele, mas é o que Convidar tá outras tendo. pessoas. Mandem sugestões de quem vocês querem que participe. Só mandar lá que a gente tá acatando, pessoal. Depois da quarentena a gente chama. Podcast de número 12. Podcast passado foi um podcast bacana. Se você não viu, dá uma corrida lá. Olha que tá bem legal também. E o de hoje a gente vai falar sobre treinos de superiores. Bom, para destrinchar essas dúvidas, que eu bolei bastante coisa aqui, Renatão vai estar falando pra gente. E a primeira pergunta, irmão, que eu bolei aqui pra você começar, é de como evoluir no treino de supino. Antes de você começar a falar, eu lembro que antes de começar a jogar BR, eu tinha acho que o Thiago fez um vídeo meu fazendo supino com a barra mesmo, né? Livrão lá, tinha começado a treinar ali e todo torto, velho, todo torto. 5 quilos cada lado, sofrendo o franguinho lá, dando a vida e nada, todo torto. Como a gente consegue evoluir nisso, cara? Tipo, da iniciação até alcançar, tipo, fazer certinho lá, tudo retinho, com bastante Legal. carga. Vamos dar o passo a passo aqui, vamos desvendar. Cara, no supino, antes mesmo de ir pro supino, é legal saber se você já consegue fazer uma flexão de braço, se você já tem essa noção. Quando você não consegue nem fazer uma flexão de braço, você vai ter muita dificuldade na hora de coordenar força para levantar uma barra, mesmo que não tenha peso nenhum. Que foi o seu caso. Eu lembro daquele vídeo, tinha umas anilhas coloridas. Pô. Nossa, o negócio Anilha feio, colorida, muito feio, parecia muito uma feio. rosquinha. E você lá todo tremendo e tal. E faz parte do jogo, é assim. Quem nunca treinou vai passar por isso. Todo mundo teve um começo. Só que, se você ainda não faz uma flexão boa, não tem nem por que você ir pro supino ainda. Mas se você quer ir pro supino, eu oriento não ir com barra, tá bom? Não vai com a barra de ferro, vai com os halteres mesmo, aqueles coloridinhos, pega o movimento, capricha. E aí você vai pegando, coordenou, teve força, aí sim você passa pra fazer ou com a barra ou com halteres um pouco mais pesados, né? Aqueles halteres maiores, de 12, 14, 16 quilos e assim vai. Seguinte, por que eu prefiro muitas das vezes passar o trabalho com halter do que com o trabalho com a barra? Na barra, dificilmente você vai conseguir trabalhar até a falha se você estiver sozinho. Porque a gente sabe que se você falha no meio do caminho fazendo supino, o negócio vai voltar no seu peito e você não tem como escapar dali. Ou na sua garganta. E você não tem como escapar dali se não vier alguém te ajudar ou você tentar sair rolando a barra assim pro lado. É muito difícil, é horrível. Chega a ser feio, já É pensou? feio, já pessoa está fazendo isso, a academia toda vez. Então, o supino com barra eu faço só quando eu tô acompanhado. E aí eu troco pelo supino com halter, que é muito mais seguro. E entre aspas aí, a gente pode até falar que ele é um pouco mais funcional, porque ele te dá mais desafio, você tem que coordenar agora os dois braços. No outro não, no outro com a barra você pode fazer a força, que ela vai estar limpa ali. E às vezes você até faz força com mais um lado que do outro. Com o halter não tem como, você vai ter que fazer a mesma força dos dois lados. E assim a gente consegue colocar um pouco mais de desafio. Então quando eu tô com um atleta de assessoria, cara, eu acho que nunca passei um trabalho de supino com barra, porque eu sei que eles vão trabalhar sozinhos, né? Então sempre supino com halter. Então começou com supino com halter, fez lá um trabalho de força de resistência, entendeu o movimento, caprichou, aí você vai aumentando a carga conforme você vai chegando. Se você está experiente já, você já pode começar a treinar até a falha. A falha ela não é obrigatória para você ter bons resultados, mas ela é um ótimo indicador de intensidade. Então normalmente quem consegue fazer um treino muito intenso, ele está sempre chegando muito próximo da falha ou na falha. Então eu uso sempre a falha como indicador de intensidade. Então a gente vai lá, faz um movimento, pô, era pra você ter feito 8 a 12 repetições, aí você fez 15, quer dizer que a carga tá leve, então aumenta a carga. E assim você vai subindo carga. Se você quer trabalhar um pouco mais de força de potência, ou força, entre aspas, força máxima, força pura, submáxima, aí você vai trabalhar na zona alvo de 4 a 6 repetições. Então você colocou uma carga achando que ia fazer 6 repetições, você fez 8, pô, aumenta a carga. Você tá conseguindo fazer mais. Certamente se você fez uma repetição com 8 repetições, uma carga com 8 repetições, se aumentar, você vai conseguir no mínimo 4. E aí você vai indo e vai evoluindo. Vai chegar um momento que a gente vai precisar variar o treino, porque só um exercício é difícil,
muitas das vezes a gente consegue, eu fico quase 3 meses com o mesmo exercício, não tem problema, mas tem gente que tem. E aí a gente vai procurar variações, e tem variações, progressões e variações equivalentes. Variação, progressão, é a gente pegar ali, por exemplo, o supino com o halter e colocar, fazer unilateral. Ali vai exigir muito mais do core, vai se aproximar muito mais do jogo, porque no jogo a gente também tá com um braço só na frente, dificilmente a gente faz um movimento com os 2 braços. Então na hora da corrida é isso aqui também, na hora de disputar uma bola é sempre assim. Então eu começaria com o supino com halter, manteria o supino com halter, não iria para barra. E aí aos poucos, quando eu fosse ganhando força, quando eu fosse estabilizando o movimento, quando eu já estivesse muito bom no supino com halter, aí eu começaria a trabalhar um pouquinho mais o supino unilateral. Eu faria essa progressão no supino. Bem demais, muito bom, muito bom. E, por exemplo, uma pessoa que tá começando agora a fazer o supino lá com halter, só que ela quer fazer o unilateral também, ela pode, cara, mesmo com pouca carga? Cara, se ela tem muito interesse em fazer, eu oriento fazer no aquecimento e tal, porque para você fazer o supino unilateral com halter, você vai precisar ter uma estabilidade do core muito grande e uma força já legal. Não adianta nada você fazer aquilo de forma unilateral. Então você vai precisar ter uma coisa. Você exige que teu corpo esteja em um outro nível, aí você faz. Agora, para aquecer, um exercício de ativação, eu acho show de bola, acho muito válido. Principalmente até é legal você, num treino de peito, por exemplo, treino de empurrar, você coloca o supino unilateral no aquecimento e depois você faz o supino com halter, fica ótimo, não tem problema. Sabemos que o crucifixo também é um bom exercício para peito ali. Você gosta de utilizar também nos seus treinos, cara? Eu uso, mas quando o objetivo também é ganho de massa muscular. Quando não tem objetivo de ganho de massa muscular, ou seja, o atleta não quer hipertrofiar, ele não tem tanto interesse assim em hipertrofia, eu opto por deixar o crucifixo de lado. Mas quando a gente quer ganhar massa muscular, eu uso muito o crucifixo, que é um excelente exercício, ele explora muito bem a fase excêntrica, e aí a gente consegue, com a fase excêntrica bem explorada, a gente consegue ter grandes resultados de hipertrofia. Brabo, bem demais, bem demais. Agora, irmão, saindo um pouco ali da região do peito, indo para as costas, como eu consigo evoluir na barra fixa? Muitas pessoas têm dificuldade de... Show, legal. A iniciante vai começar lá, acaba morrendo. Vamos fazer o passo a passo então, rapaziada. Seguinte, na barra fixa, você sobe na barra fixa e consegue fazer uma repetição? Se sim, pode fazer barra fixa, uma repetição só. É adaptação neural, é um trabalho de força máxima, submáxima. E continue fazendo. Aí você faz essas repetições de uma e depois você faz um complemento de treino com outros exercícios. Agora, se sobe, tenta na barra fixa e não consegue, o que você vai fazer? Você tem 2 oportunidades. Ou você faz saltando, então a sua perna vai ajudar, e aí o trabalho de costas e bíceps vai fazendo. E oriento legal, sempre comece pela barra fixa supinada, tá bom? Nem pela neutra e nem pela pronada. Comece pela supinada, porque aí a gente tem uma ativação maior de bíceps e o bíceps vai ajudar mais durante o exercício. Então comece supinada. Para quem não sabe o que é supinada, é quando você fica com a palma da mão virada para você. Então palma da mão para cá, você pega aqui na barra fixa e vai ter um pouco mais de facilidade. Show. Faz ali pulando, né? Pulou, puxou, e vai. Consegue fazer 2, 3 repetições. Agora, o melhor jeito de você evoluir na barra fixa é fazendo o gravitron. Algumas academias têm, outras não. Gravitron é um exercício que muita gente usa muitas mulheres usam para fazer glúteo, né? Não é tão legal, é tema para um podcast da GA. Mas o Gravitron ele é ótimo para barra fixa, porque é uma máquina que ela te ajuda a subir. Ela te ajuda a subir, então você pega lá, segura a barra e você vai fazendo o movimento, você não vai precisar de tanta força assim como se fosse carregar seu peso corporal, porque a máquina ela vai estar te ajudando ali. E aí você vai aos poucos fazendo a máquina te ajudar cada vez menos. E aí quando vai chegar uma hora que você vai na barra fixa e já está conseguindo fazer 4, 5, 6 repetições. E aí vai só manter os treinos que as repetições vão aumentando. Vai chegar uma hora que você vai precisar, como a gente tava, colocar mais peso. Então a gente tava pensando em pegar a cinta, né, pra fazer barra fixa. Agora a gente tava fazendo com tornozeleira de peso. Pra isso que ela serve. Sim, não é pra correr. Isso. Boa, não é pra correr com a tornozeleira de peso. Anota aí, pô. A gente fazia uma sobrecarga ali. E tava buscando a cinta, porque na cinta a gente consegue pôr anilha, consegue ter um controle melhor de carga e o movimento fica um pouquinho mais limpo. Mas agora a gente tá um tempinho sem fazer barra fixa, né? Procurar uma barra aí na rua, sair fazendo, tô com saudade. Show, bem demais, bem demais. Agora, irmão, além da barra fixa que ali é puxada vertical, nós temos a puxada horizontal também, né? Legal. Um indicativo bacana,
como a gente pode estar fazendo mais funcional pro futebol? Se é com a remada ali com a barra, o peso livre, ou na máquina mesmo ali na... Esqueci o nome, não viu a mente agora, aquele exercício que a gente... Pôlei. Não, pô, Crossover? remada baixa, rapaziada, remada baixa. Legal. Pra quem tem a máquina, né, a polia alta, que também tem a base embaixo ali para fazer a remada baixa, tem um crossover, são todos equipamentos através de polias, então são basicamente a mesma coisa. Eu gosto muito de usar o crossover, por ter a possibilidade de ficar de pé. Mas tem alguns lugares que o crossover não é tão confiável assim e tal, já é um pouco antigo, você não sabe da manutenção. E aí se você faz um exercício de pé, como a remada que exige, e quando você está bem treinado, você põe bastante carga ali, e o negócio arrebenta, o estrago vai ser muito grande. Então eu troco pelo ajoelhado, que também é um exercício funcional, a gente ativa bastante core e faz. Mas também não vejo grandes problemas em você fazer na máquina mesmo, fazer uma remada baixa. Porém, se a gente for lidar com força funcional mesmo, as remadas curvadas vão estar ganhando aí, porque a gente está querendo ou não de pé, fazendo um movimento bem específico e a gente tem um controle de carga um pouquinho maior, porque nas polias vai aumentar de 5 em 5, né? Não tem como. Na remada curvada a gente consegue ter um controle um pouquinho melhor. Mas, por termos de praticidade, muitas das vezes eu opto por fazer a remada no crossover, a remada baixa. O cidadão tá sem tempo lá, pô, tem que treinar rapidão, acabou de trabalhar. E principalmente quando é exercício até a falha, né? Que aí a carga não é tão determinante assim. Quando é exercício de força submáxima, a carga já é determinante. Então eu preciso vencer uma carga maior e tal. Quando é exercício de potência também, se eu coloco uma carga pesada demais, eu faço lento. Quando eu coloco uma carga leve demais, eu faço muito mais rápido do que precisaria. Mas quando é até a falha, simplesmente você faz 1 ou 2 repetições a mais, 3 no máximo ali, e você vai ter o mesmo resultado em termos de intensidade, né? A falha é um ótimo indicador. Boa, é igual aquele lance lá que você falou sobre o exército. Se você tem isso e aquilo, você pode usar tudo. Você tem a caixa de ferramenta e quanto mais exercícios bons você tiver dentro dessa caixa de ferramenta, mais você vai conseguir se sobressair de várias tarefas. Então, se você tem uma caixa de ferramenta muito boa, eu também tenho. Só que a sua tem muito mais ferramenta dentro. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer um trabalho, você tem muito mais ferramentas, você consegue fazer mais rápido, eu vou ter que improvisar, vou ter que fazer alguma coisa do tipo, ficar meio travado. Então, as coisas ficam mais fluidas. A gente sabe que no dia a dia, na prática, a gente precisa disso, cara. Porque, às vezes, você quer fazer o melhor dos exercícios, mas, pô, você tem 10 minutos ali pra treinar e ainda tem que montar a barra e, pô, tem uma pessoa usando a anilha que você quer, ou a presilha da academia tá muito frouxa, tá difícil. Então, pô, se vira, cara, faz um trabalho ali. Você fazer isso não vai determinar se você vai ter sucesso ou não, cara. Mudar essa pequena porcentagem de ativação muscular daqui e dali. O programa como um todo é mais importante, a alimentação, o sono. Ter feito o dever de casa vai ajudar demais. Bem demais, show. Além do mais feito, melhor do que perfeito. Bem demais. Eu sempre gravo essa frase, que é uma frase boa que eu vou levar pra minha vida, rapaziada. Irmão, saindo um pouquinho das costas ali e um pouquinho acima ali no ombro ali. Antes de falar sobre a empurrada vertical, eu queria saber se você treina manguito rotator ali, aquela parte mais interna lá dentro do ombro. E se você treina, qual a importância de a gente estar sempre treinando esse músculo, cara? Legal. Eu sou um cara que sempre falo muito do que eu faço, né? Eu não gosto de falar de coisas que eu não faço. O manguito eu fazia muito, sempre fiz. Aqui nessa época de quarentena eu abri um pouco mão, não porque deixou de ser eficiente ou porque não tinha oportunidade, sim porque eu percebi que o volume de treino foi reduzido, né? Não tem tanto. Então eu acho que eu fiz manguito um dia só, e mais agora que eu aumentei o meu volume de treino. Antes eu tava treinando só 3 vezes na semana, agora eu aumentei um pouquinho mais por conta da quarentena, tudo isso. Mas na época de academia, na época que eu treinava bastante, eu sempre fazia manguito, porque ele é um músculo estabilizador do ombro, né? E quando a gente não tem um manguito fortalecido, na hora da gente fazer um exercício, como por exemplo um supino, o ombro vai estar sem estabilidade, não vai ter esse auxílio aí e vai dar ruim, pode atrapalhar muito. Então o manguito ele é extremamente importante. A gente, entre aspas, pode falar que é o core do ombro. O core do ombro é o manguito. Boa. E a gente treina ele antes ou depois de começar o treino? Legal. O manguito a gente treina... Se você quiser aquecer, cara, você pode fazer um aquecimento de manguito legal. Você só não pode fadigar o manguito.
Pra quem não conhece o manguito, é um exercício que a gente faz uma rotaçãozinha de ombro, assim, o cotovelo fica paradinho e a gente traz ali o movimento tanto pra dentro, rotação interna, quanto rotação externa. A gente tá trabalhando o manguito. E quando você fadiga, você tá deixando ele com menor potencial para estabilizar o ombro depois. Então eu não gosto de fadigar ele antes do treino. Você vai pro exercício de supino já fadigadão, aí não sai tão Aí, bom. pô, você tá treinando o manguito, porque a função dele é estabilizar o ombro para exercícios tão difíceis quanto o supino. E aí você vai fadigar ele, não faz sentido nenhum. Você aquecer, tudo bem. E aí depois do treino, aí sim a gente faz um fortalecimento legal de manguito ali, porque é um músculo muito importante. Então eu sempre opto por fortalecer manguito depois do treino. Lembrando a rapaziada também, que quem faz aí esse exercício de manguito, tanto a rotação interna quanto a rotação externa com halter, cara, melhor parar com essas confusões aí, rapaziada, porque não dá muito certo não. Então, o manguito ele exige ou uma polia, que aí a polia, a carga fica, entre aspas, horizontal aí, né? Você tá puxando a carga de lado. Ou você vai precisar deitar e usar o halter, que aí a gravidade vai fazer essa carga ser horizontal, se você tá deitado. Agora, se você tá de pé e faz só a rotação, cara, a gravidade tá jogando peso para baixo, tá fazendo outro tipo de força. Muitas pessoas, cara. A biomecânica muda muito, então não é tão legal, tá? Se você tá fazendo manguito de pé com halter, pare por aí. Boa. Além da gente fortalecer o manguito, o que vai ajudar a gente a evoluir na empurrada vertical ali? Aquela exercício de desenvolvimento. Isso, ótimo. Quando a gente fala em padrões fundamentais de movimento, a gente está passando por aí, né? Falando um pouco da puxada vertical, puxada horizontal, empurrar horizontal, que são os exercícios supino, flexão de braço. E o empurrar vertical, como que a gente melhora? Treinando esse movimento. E empurrar vertical, o movimento está dizendo tudo, é empurrar para cima. E aí existem ótimos exercícios, tem o desenvolvimento, tem o split jerk, tem o push press, tem as elevações unilaterais, que é o desenvolvimento unilateral. Então, são exercícios assim que compõem a metodologia da Joga BR, onde a gente vai esmiuçando e vai melhorando esse padrão. E lembrando, todos esses padrões eles têm que conversarem muito bem entre eles, então não adianta você ter um padrão muito forte e outro muito fraco, tem que ter um equilíbrio entre eles, tá bom? Show. Bem demais, brabo. Irmão, agora falando um pouquinho mais um pouquinho sobre hipertrofia, cara. Quais técnicas você costuma usar para hipertrofia de membros superiores? Tem bastante coisa, por exemplo, vejo você passando bastante bicep, tricep, às vezes para o mesmo grupo muscular, às vezes para grupos musculares diferentes. Como você faz, cara? Legal. Eu vou repetir alguns pontos que a gente já vem falando no podcast por dois motivos. Às vezes o cara nunca viu o podcast Físico de Profi e esse é o primeiro dele, então eu vou dar a oportunidade dele aprender o conteúdo como todo. Não vou deixar de falar alguma coisa só porque a gente já falou antes. E segundo, porque a gente aprende por repetição, né? Então se você já ouviu alguma coisa do tipo aqui nesse podcast, você ouvir pela segunda vez vai ajudar muito mais a fixar na mente e tal. Então esse como professor, né, cara, a gente faz a faculdade, fiz o curso de licenciatura também, a gente sabe que pedagogicamente assim é mais fácil de aprender as coisas. Então é o seguinte, quando eu penso em hipertrofia, a gente tem que lembrar daquela frase que é pro merda qualquer merda serve, que se eu não me engano é do Gilmar Pinto Guedes, mas se não for, me desculpe o autor. É o seguinte, cara, se você está fazendo um treino, se você nunca treinou, para você conseguir hipertrofia, qualquer coisa vai servir. Muitas das coisas vai servir. Por exemplo, se você acabou de quebrar o braço e aí você ficou engessado, cara, se você fizer exercícios mínimos, a hipertrofia vai acontecer, porque você está num estágio que não é o normal, então seu corpo vai se adaptar para melhorar. E quando você passa muito tempo sem treinar, o seu corpo também não está no estágio que é normal. Então quando você treina, você tem uns resultados rápidos, e com qualquer tipo de treino. E isso atrapalha muitas pessoas, porque ela começa a treinar de qualquer jeito, tem um resultado legal, visível, e aí ela acha que o que ela estava fazendo estava certo. E quando uma pessoa ganha alguma coisa fazendo aquilo, para desfazer aquilo na cabeça dela, demora um pouquinho mais. Então esse é um grande erro. Não achem que qualquer treino que vocês fizerem é o melhor treino, e também mesmo que vocês tenham resultados com aquilo, continue discutindo, pensando sobre aquilo, se realmente aquilo é o melhor possível. Mas, se você está começando, cara, esquece tanto assim questão de estratégias avançadas. Pensa em aprender o movimento, ganhar força nos padrões de movimento.
estimular bem cada grupo muscular ali e ir aumentando o volume aos poucos. E legal, quando a gente pensa em hipertrofia, para iniciante, cara, 12 séries por semana já dá um baita de um resultado. Então tem cara que chega na academia e passa muito tempo lá e no outro dia tá todo quebrado, aí no segundo dia tá todo quebrado, no terceiro dia. Não precisa, cara. Se você falar, você quer ir 2 vezes na academia por semana, para cada grupo muscular, se você fizer 6 séries em cada sessão, tá ótimo. Tá ótimo, porque vai dar 12 séries por semana e isso é suficiente para você ter um ótimo resultado. E aí, se você faz só 12 séries e tem muito resultado, quando você aumenta para 14, 15, 16 séries, vai continuar tendo resultado. Agora, se você já começa com 16, seu corpo até pode ter uma evolução um pouquinho maior. Mas para você vencer esse novo platô que você colocou de 16 séries por semana, você vai ter que aumentar para 18, 20. E aí, você vai entrar no platô de 11, vai ter que aumentar mais. Então, você vai estar fazendo um volume muito grande para ganhar um resultado que outra pessoa pode estar ganhando com 16. Então, você pode estar fazendo 22 séries e o cara fazendo 16 e o trabalho do cara está muito mais evoluído, está muito melhor do que o seu. Então, sem essa tara por volume, não seja um tarado por volume, foque na intensidade e na qualidade dos movimentos. E essa é uma pergunta muito grande, porque quando a gente fala em bisete, trisete, a gente está falando em estratégias avançadas. E existem milhares de estratégias avançadas. Mas antes de chegar nisso aí, cara, você tem que fazer um trabalho de hipertrofia convencional. O que é um trabalho de hipertrofia convencional? Aquele trabalho onde você vai feijão fazer... com arroz. Feijão com arroz ali, de 6 a 15 repetições, e aí para ser mais preciso, pode fazer de 8 a 12. Faz um trabalho legal, que se aproxime da falha em todos os exercícios, que é um ótimo indicador de intensidade. Pegou experiência, começa a buscar falha em todos os exercícios. Tá lá, fez 12, mas não chegou na falha e sabe que se fizer mais 2, 3 vai ter falha, então faz. E aí você vai fazendo, você vai ter esse ganho de hipertrofia muito bom. E aí depois de muito tempo, quando você já está chegando num platô, aí você quebra o platô dando um novo tipo de estímulo para o seu corpo. E aí o estímulo metabólico, o treino de 8 a 12 repetições, ele vai conciliar um pouquinho, tanto na parte metabólica quanto na parte tensional. O que é cada uma delas? A parte tensional é um estímulo que a gente dá de hipertrofia através de estresse mecânico. Então o teu corpo, suas fibras musculares, elas vão entender que está tendo uma tensão ali, um estresse mecânico, e aí ela vai ativar algumas vias, mostrar para o cérebro produz mais hormônio, consegue aumentar e ter hipertrofia muscular. A metabólica, o teu corpo percebe que está juntando muitos metabólitos ali na fibra muscular, tá congestionando. É como se, por exemplo, você tem uma casa e aí de repente começa a chegar muitos filhos. Você comprou a casa, você casou e era um quartinho e você e sua mulher e tal. Aí você tem um filho, você precisa de um quarto, aí você vai constrói um quarto. Aí você tem uma filha. Aí, às vezes não dá pra deixar um filho e uma filha no mesmo quarto, então você vai e faz outro. Aí a casa vai enchendo de gente, aí o seu sogro morre, a sogra vem morar junto e tal. Tá lutando. E aí congestiona tudo aquilo. Tá congestionando, o que você vai fazer? Você vai tentar usar uma casa maior, ou construir alguns cômodos a mais, ou ir para uma casa maior. O teu músculo vai pensar a mesma coisa. Quando você usa um estresse metabólico, que é fazer um bisete, um drop set, um trisete, você tá lotando o teu músculo de metabólico, tá lotando de gente a casa. E aí o teu corpo vai falar, eu preciso dar uma melhorada nisso aqui. Então ele vai criar adaptações para estar hipertrofiando e cuidando melhor desse estresse todo. E aí o trabalho de hipertrofia convencional de 8 a 12, ele usa um pouquinho de cada, é por isso que ele é muito bom e dá muito resultado. E aí você que entendeu agora esse conceito, agora você pode, como não entender. Agora você pode explorar um pouquinho mais esse conceito. Então, por exemplo, você pode focar no começo da semana muito mais estresse mecânico. Então você busca altas cargas, você busca menos repetições, pode até começar um pouquinho mais de séries, mas sempre busca tensionar bastante as fibras musculares. E aí na segunda parte da semana você vai buscar fazer um trabalho de hipertrofia, um trabalho onde você vai estimular essa via metabólica. Então você tenta mais repetições, um pouco mais de séries, pode combinar exercícios, fazer um bisete, faz um supino e um crucifixo, faz uma barra fixa e uma remada. Então você vai combinando, você vai fazendo estratégias avançadas. E aí existem várias, pirâmide, não sei o que, mas todas elas querem fazer o que? Lotar o músculo de filhos, lotar de metabólitos. Então, para resumir tudo, um bisete e um trisete está ótimo. Então, para não ficar confundindo a cabeça dos meus alunos, faz isso, faz aquilo, é bisete e trisete. E aí, se eu, através de consultas, que eu estou sempre conversando com eles,
Se eu perceber que ele tá achando um treino meio monótono que nunca aconteceu, sempre quando eu pergunto, tá vendo que a gente usa várias outras estratégias, não só isso. Se eu perceber que em algum momento o biset e o triset já não tá servindo para ele, aí sim eu faço outro alternativo, uso um strip set, drop set, a gente pode brincar e isso é muito bom pra mente, não é ruim, não é errado fazer isso, tá bom? Mas por simplificar tudo eu prefiro assim. E como é uma pergunta muito grande, a gente tem que lembrar também, para jogador de futebol, muitas das vezes ele não precisa dessa hipertrofia toda. Ele precisa de força nos padrões fundamentais de movimento, que a gente tava falando no começo. Empurrar. Então, empurrar, puxar, vertical, horizontal. E aí você faz um trabalho de força para isso, já tá ótimo. E você fazer um trabalho de força para isso, também já vai gerar uma hipertrofia. Sim. Não vai ser uma hipertrofia grande comparado com um trabalho periodizado para ganhar massa muscular, mas já vai gerar uma hipertrofia legal. Então tomem cuidado. Por que eu tô falando bastante de hipertrofia aqui? Porque chega muitos pedidos. Às vezes os meninos... A gente sabe que o histórico nutricional do nosso país não é tão legal assim. A gente não tem uma educação. Histórico de treino às vezes não é legal. Às vezes o cara é jogador de futebol, mas dificilmente faz um treino de força no clube dele. A gente sabe que isso acontece. Então quando ele chega pra cá, ele sempre tá um pouco abaixo do peso ou tem pouca força. E aí a gente vai aumentando a força. Aí, legal, vamos aumentar um pouquinho o peso também, ganhar uma massa. E aí a gente consegue conciliar com o trabalho de hipertrofia, mas sempre pensando no desempenho primeiro. Pode ser que tenha gente que chegue e fale assim, Renato, desempenho para mim é segundo plano, eu prefiro ganhar um pouco mais de estética agora. Aí eu vou explorar um pouquinho mais, mas dificilmente acontece isso porque todo mundo que vem aqui é jogador que quer ganhar desempenho em campo. Sim, bem demais, bem demais. Sogro morreu foi ótimo. essa foi boa, bem demais. E lembrando, rapaziada, também que dor não é sinal de hipertrofia, né? Por isso que a rapaziada acaba extrapolando o número de séries ali. Rapaziada, se você treinou hoje, amanhã você tá com dor, no outro dia você ainda tá com dor, no outro tá com dor ainda, sinal de que não foi tão legal e que a gente tem que diminuir o número de séries disso aí, beleza? Fechou. Irmão, qual deve ser a frequência de treinar superiores, por exemplo? Quantas vezes por semana, cara? Legal. Aí vai variar muito do contexto, do objetivo. E aí vai de 1 a 3. Eu não vejo como você fazer um trabalho treinando 4 vezes por semana superiores. Isso se for o mesmo grupo muscular. Agora, se por exemplo, você separa um dia para treinar inferiores e costas e o outro dia para treinar só a cadeia anterior, peito, ombro, tríceps, aí sim você pode treinar até 4 vezes, né? Porque você está separando. Agora, o mesmo grupo muscular, no máximo 3 vezes e dificilmente você vai fazer 3. É sempre 1 ou 2 vezes. Bem demais. Show. Irmão, muitos alunos da Joga BR tá treinando na academia e talvez muitos caras chegou nele e falou, você tá treinando peito e ombro no mesmo dia, aqueles caras grandão, sabe? Bodybuilder mesmo. Cara, por que as pessoas estranham tanto isso? Por que a rapaziada deve pensar, será que eu tô fazendo errado? O Renato me tirou aqui. Cara, explica pra rapaziada que não é assim que acontece, irmão. Legal. Cara, eu acho que eu nunca tive essa dificuldade de o aluno duvidar, porque quando eu abri vagas de assessoria, não foi nem porque eu queria fazer assessoria, foi porque pediram, que eu fiz em você, no Thiago, depois em mim, e aí a gente postou isso, então o pessoal sempre teve muita confiança no meu trabalho. Então não teve essa desconfiança, mas eu acredito, cara, se eu sou um cara assim meio perdidinho, não conheço nada de treinamento, e aí eu pego um treino de um amigo que, às vezes nem sei também dos resultados dele, e alguém na academia vem me falar, eu acho que eu balançaria. E aí, o cara é grande, o cara é forte, sim, o cara tem anos na academia, então o cara, mesmo que ele não seja profissional, ele tem uma vivência e um conhecimento prático que deve ser ouvido, e eu gosto bastante de ouvir. Só que, pros bodybuilders, eles fazem um treino, uma periodização clássica que nem os bodybuilders atuais estão fazendo mais. Mas assim, eles fazem um tipo de periodização que é sempre aquela batida lá, né? De 3 de 10 e pá, e não sei o quê. E aí separa o peito do ombro. Peito e bíceps, costas e tríceps. E aí faz tudo, cara, tem bastante isso, peito e bíceps. E eu não gosto porque, não tô desmerecendo. Pode ser que alguém faça isso e dê resultado, ótimo, não tem problema. Mas eu não gosto de treinar, por exemplo, peito e bíceps, porque no outro dia, muito provavelmente, eu vou treinar costas.
E pra fazer costas. E aí pra fazer costas, a maioria dos exercícios de costas vai estar recrutando bíceps, porque é cinesiologia, é biomecânica. É a cadeia posterior, a cadeia muscular. Então as costas e o bíceps estão interligadas na nossa anatomia. Aí o ombro, o peito e o tríceps também. Então quando você faz um desenvolvimento, você está trabalhando o ombro, pô, mas você está ativando o tríceps pra caramba. Quando você faz o supino, você está focando no peito, mas você ativa muito o ombro e muito o tríceps. Então é uma cadeia muscular que está trabalhando ali, não é um músculo específico. E aí é isso que eles não entendem muito. Por quê? Muitos dos exercícios que eles fazem são máquinas, e aí a máquina isola bem. E uma outra questão também é que eles se baseiam muito no treino deles em atletas. E normalmente os atletas de fisiculturismo, eles são hormonizados, né? Então é um outro nível, é uma outra classe. Outro patamar. É uma outra prateleira ali que, pô, às vezes o cara tá hormonizado, o cara só precisa fazer uma sessão por dia. Eu já vi o método, eu só esqueci o nome. Mas tipo, o cara pegava um dia só pra treinar bíceps, outro dia só tríceps, outro dia só peito, outro dia só costas, outro dia só panturrilha e fazia uma sessão por dia, mas também ele regaçava. Só que como o corpo dele tá hormonizado, vai responder bem. Mas é uma outra coisa e pro atleta joga BR não é. Então eu não trabalho com atletas hormonizados, então não faço esse tipo de periodização. Que a gente não também aplica em ninguém não, tá, rapaziada? E não, sem veneno. Tudo natural, viu? Tudo natural. 100% natural. E o seguinte, tem alguns treinos meus que eu passo, que eu divido em treino de superior. E aí que os caras ficam mais loucos ainda. Eles falam, irmão, você acabou de sair de supino, você tá fazendo uma barra fixa aí, por quê? Sim, sim. E aí os caras ficam loucos, os caras não entendem, que aí é extrapolar muito mais. Mas, cara, é o que eu falo, o volume de treino pra você ter um ganho de hipertrofia não precisa ser grande. E pra você que joga futebol, a hipertrofia não é primeiro plano. Então, se eu precisar colocar exercício de cadeia anterior, puxar e empurrar na mesma sessão, eu vou colocar, porque eu preciso organizar o programa como um todo. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha a força submáxima, você não está fazendo um estresse gigantesco ali que você vai precisar isolar o peito do bíceps, das costas. Cara, dá para fazer tudo junto. E normalmente era isso que eu fazia nos meus treinos. Então eu jogava sábado e domingo, jogava ali uns 3 jogos, chegava na segunda, eu não ia treinar perna. Mas também eu não ia treinar só costas ou só peito. E aí eu queria fazer também um ganho de força. Eu tinha uma meta ali de ganhar mais força. Então eu fazia o treino de força de cadeia superior total. Então eu fazia ombro, fazia empurrar na vertical, empurrar na horizontal, puxar. E a gente ia por aí. Então basicamente é isso. Então muita gente confunde os treinos. E, cara, a mentalidade de todo mundo que treina é muito baseadinha naquela caixinha da musculação. E principalmente da musculação convencional. Sim. Treino organizar e tal. C e assim vai. E aí, outro dia, muito tempo atrás, eu postei um treino de um atleta meu, era atleta do Corinthians, estava indo pro Ituano. E é um treino de potência. Ele, assim, era um atleta que ele tinha ficado um pouquinho de tempo parado. E aí ele tinha um pouquinho de valgo de joelho. Aí eu tava trabalhando, consertando esse valgo de joelho, mas ele tinha algumas semanas para se apresentar no Ituano. E como ele acabou de sair de um time grande, se ele se apresentar mal no Ituano, não ia ser legal. E também é bom pra carreira dele já chegar deitando, chegar voando no máximo da intensidade dele. Então eu preferi ali não deixar um agachamento completo, fazer um meio agachamento. E como o trabalho dele era para ganhar potência, você vai fazer um treinamento, você não vai fazer um treinamento convencionalzinho, velocidade cadenciada e voltando. Você vai fazer um treinamento rápido. E ele já era um atleta que tinha uma base para fazer isso. Então a gente fez um treinamento com potência. E aí eu postei esse treino. Todo mundo que já me conhece já confia muito no meu trabalho. E aí eu tô impulsionando alguns vídeos aí, quem sabe das redes sociais sabe como é que funciona. Eu tô patrocinando alguns vídeos para atrair mais pessoas pro meu Instagram. E aí eu impulsionei esse vídeo que, pô, tinha sido um vídeo legal e tal, deu bastante resultado. E aí começou a vir os caras de academia, pô, que treino é esse, não sei o que, tem que cadenciar, pô, não tem amplitude, pô, a barra tá saindo das costas dele, não existe. Deus perdoa essas pessoas ruins, cara. E aí eu fui explicar pra todo mundo, se vocês quiserem ver lá, acho que no Facebook deu mais, no Instagram teve um pouquinho, mas no Facebook deu mais, no Facebook parece que tem mais caras da musculação. Então os bodybuilding entre aspas. E aí aconteceu isso, então a mente deles é muito fechada, então se você tá com um treino de futebol, muito provavelmente os caras da academia vão te parar pra falar, querer te corrigir. Mas entenda que seu treino é pro futebol e ele tá te julgando,
Ele tá comentando com a mentalidade de musculação. Então não deixe se abater, tá bom? Então, e muitas das vezes, por exemplo, a academia toda vai achar que você tá errado. Mas, cara, o julgamento popular não quer dizer nada. O que importa é a evidência científica e especificidade do treinamento. Então, até eu, os caras vieram me corrigir uma época aí. Cara, isso. O cara vinha me corrigir. Mas assim, não tem problema nenhum. Faz parte, eu entendo. É importante sempre você entender a outra pessoa, por que ela tá fazendo isso. Então eu entendo que ele tá querendo julgar pelo conhecimento que ele tem. E aí é basicamente por aí. E rapaziada, tem quem também acha que muitos de vocês já foram questionados na hora que você tá fazendo a propriocepção ou mobilidade articular lá, tornozelo, quadril, e as pessoas chegam e perguntam: o que é isso? Tá fazendo o quê? Cara, eu fiquei cansado já de responder, mas a gente tem que responder com educação, porque a pessoa fica interessada em querer fazer também. Já pensou, todo mundo da academia fazendo, você vai virar o que lá? Vai virar uma ciência do futebol? Uma ciência não, pô. Um embaixador lá, um fundador de... a pessoa vai virar, entendi. Entendeu? Você vai ser um... Isso é bom, porque você vai estar ajudando outras pessoas. Então não leva mal essa rapaziada, não. E que Deus perdoe essas pessoas ruins que comentaram lá no vídeo. Mas eu tô bem tranquilo. É tudo nosso. Irmão, voltando aqui agora, você treina bíceps e tríceps, cara? Achei que você não ia falar dessa pergunta. Eu anotei aqui, cara, não pode faltar. Treino de marketing, treino do marketing, não pode faltar. Eu batizei como marketing, bíceps e o tríceps. Por quê? Podia colocar na Play dos Black, né? Marketing. A parte lá, treino. Treino, marketing. E aí, é o seguinte, o bíceps e o tríceps, eles não são tão importantes assim. Então, quando a gente pensa em padrão de movimento, a gente vai treinar o padrão de movimento. E os músculos motores primários sempre vão ser os músculos grandes, os grandes grupos. Então, vai ser o peito, vai ser as costas. E o bíceps e o tríceps são auxiliares. Então, quando você faz uma barra fixa desse, você já está fazendo um trabalho de bíceps. Quando você está fazendo um supino, já está fazendo um trabalho de tríceps. E para o jogador de futebol, ele não precisa ter um tríceps grande, ele não precisa ter um bíceps grande. Mas... às vezes o cara quer um marketing, né? Por exemplo, você. Eu. Começou a se destacar na balada, por quê? Porque o treino de marketing tava funcionando. Tô aqui segurando o copinho aqui, o bíceps tá... Às vezes o cara é capitão do time e a faixa não cabe no braço dele. Tem que estar com o bíceps aí em dia, o treino de bíceps ajuda. E uma outra coisa também, como eles são músculos auxiliares, se eles forem treinados, é capaz de eles também ajudarem nos grandes grupos. Então eu sempre coloco, tem essa brincadeira aí. Se fosse um treino 100% focado no desempenho, talvez eu não colocasse. Mas como todo mundo ali, eu sempre coloco. Na Joga BR funciona assim, rapaziada. Eu mando lá, a gente tá fazendo uma consulta e eu pergunto pro cara. Você tem 3 assuntos aqui, desempenho, estética e prevenção de lesões. Você vai ter que dar uma nota de 0 a 10 para cada um deles e não vale repetir nota. E aí normalmente acontece assim, desempenho 10, os cara querem estética 9, prevenção de lesão 8. Sempre assim, velho. Sempre assim, a maioria das vezes é assim. Rapaziada, por quê, velho? Acho que eu colocaria assim também. Sempre assim. Então, como eu sei que eles também querem ter uma estética, querem ganhar massa muscular, querem tal, e aí eu concilio e o treino de marketing vai fazer parte. Então, você tá pensando que a Joga VR é só desempenho ou não, legal. A gente faz o marketing também. O legal é que a estética vem primeiro que a prevenção de lesão. Ou seja, o joelho pode estar fudido lá, lascado. Mas se o shape tiver em dia, tá valendo. Fala aí, rapaziada. E, sabe... a gente só gosta de água quando a gente tá com sede, né? Então a gente só vai se preocupar com a doença, com a lesão, quando a gente tá sentindo a dor. Quando a gente não tá sentindo a dor, principalmente quando faz tempo que a gente teve algum tipo de lesão, a gente esquece e não dá tanta bola assim. Sim. Mas eu fico lembrando os legs todos os dias, coloco preventivo dentro dos treinos, programas, porque se o corpo não tiver bem equilibrado, se tiver a qualidade de movimento, muito provavelmente vai dar lesão, porque o futebol ele gera muita carga, que a gente fala assimétrica, que é o quê? Carga desproporcional. Então, às vezes, você gera muita carga na perna direita, pouca na esquerda, você acelera, você desacelera, muita fase excêntrica, e a fase excêntrica gera dano, e, é tudo isso. E, às vezes, tem buraco no chão, às vezes acontece um monte de coisa e gera muita lesão. E muita coisa também, por exemplo, quando a gente está jogando, a gente está em estado de jogo. O que é estado de jogo? Você não está pensando normalmente, você tá vidrado naquilo, você não tá pensando no que tá de fora, você tá querendo ganhar o jogo, você tá querendo fazer o gol.
E às vezes quando é uma jogada determinante, uma jogada decisiva, a gente tá numa intensidade que a gente vai muito mais do que o nosso corpo pode. Por quê? Nosso corpo tá lotado de adrenalina ali, tem toda aquela questão, a gente tá em estado de jogo. Então quando a gente tá assim, a gente vai muito além do que o nosso corpo tá preparado. E isso é muito motivo para dar lesão. Por isso que é uma das razões para que no CrossFit aconteça algumas lesões. Não estou dizendo que o CrossFit gera lesão. Se você tem um professor muito bom e um estúdio legal e você é um cara coerente, consciente, dificilmente você vai ter uma lesão fazendo CrossFit, se fizer o programa certinho. Mas o que acontece? Lá no CrossFit tem o que a gente chama de WOD, né? O WOD. E é o Workout of the Day. E é o seguinte, o pai é troglodita, né? Rapaziada, troglodita, nossa língua significa poliglota, beleza? E aí esse WOD, cara, ele é pancada, você tem que cumprir a meta e tá todo mundo fazendo, você treina com um monte de pessoa e aí você vai muito além do que você pode e aí gera lesão. E o futebol é expert nisso, né? Se o CrossFit gera lesão por causa disso, imagina o futebol. Imagina você jogando contra pessoas ali, descompetindo, aí tem outras pessoas assistindo, então muito provavelmente você vai fazer mais do que você pode e isso vai gerar lesão. Por isso tem que ter o preventivo em dia, fortalecimento, corpo equilibradinho, para não ter esse tipo de erro. Boa, preventivo em dia, shape em dia, com certeza a gente vai estar na baladinha em pé, de boa, sem dor nenhuma, rapaziada. Vai pra balada de... Não adianta nada, você foca no marketing e vai pra balada de muleta. Vai mancando. Vai zoado. Vai, show de bola. Irmão, treinamos aqui peito, treinamos costas, ombro, puxada, empurrada, vertical, horizontal. Fizemos o marketing, bíceps e tríceps. Finalizamos nosso treino de superiores, irmão. E era basicamente isso. A caixinha de pergunta aqui foi destrinchada pelo Renato. E se vocês têm mais dúvida, tem bastante perguntas aí. Pô, surgiu uma pergunta aqui, uma dúvida agora, que é tema de podcast, pode estar trazendo. Fica com vergonha não, que a sua dúvida pode ser a solução para qualquer pessoa aí desse mundo afora. Beleza, rapaziada? Tem um recado para dar pra rapaziada? Rapaziada, o Fora de Série, não esqueçam, se você gosta do conteúdo aqui da Joga BR, lá no Fora de Série você vai gostar ainda mais, porque é um lugar muito fácil de gerar conteúdo. No Instagram a gente tem que produzir, aqui no podcast a gente tem que filmar, e tem que ir e fazer capa e tal. No Fora de Série, simplesmente eu pego alguma coisa que eu já tenho, um vídeo, uma foto, ou simplesmente um áudio, ligo o áudio ali e falo diretamente na lata. Então, lembrando às que vezes dá pra aumentar a velocidade. E ainda, se você entrar no Telegram, você consegue aumentar a velocidade. Isso é top, você consegue otimizar tempo. Vamos baixar o Telegram, rapaziada. No WhatsApp, olhei hoje, tinha lotado o grupo do WhatsApp do Fora de Série. A gente tem outros grupos, mas era do Desafio Subir no Nível, da Jornada do Recomeço. Mas tem um grupo que é o Fora de Série, que eu tô sempre mandando conteúdo lá e parece que ele lotou. E aí eu não sei se eu vou fazer outro, tá? Eu não gosto de ficar administrando o grupo de WhatsApp e tal. Entrem no Telegram. Se você tem o Telegram no seu celular ou tem a oportunidade de baixar o Telegram, usem o Telegram. O Telegram é lugar de gente séria, gente produtiva. Boa. O WhatsApp você fica competindo com o Bom Dia da Família, com a resenha do grupo do ensino médio e não sei o que. Se você entrar no Telegram e ficar acessando lá, é uma coisa que vai ajudar muito na sua produtividade, tá bom? E toda semana tem bastante conteúdo legal e conteúdo exclusivo que eu não posto em lugar nenhum. Link tá na bio, rapaziada. Encosta lá, encosta aí nos stories. Tamo junto, é nóis, até o próximo podcast. Falou!